Nessa aula, vamos falar sobre o paciente com necessidades especiais e todo o manejo que envolve o tratamento odontológico. Os objetivos dessa aula são compreender o conceito de PNE, paciente com necessidade especial, ou PCD, que é a pessoa com deficiência, identificar os desafios clínicos que envolvem esse atendimento, reconhecer estratégias de manejo e reforçar a importância da humanização. Quem são os pacientes especiais? Bom, os indivíduos que apresentam limitação física, sensorial, intelectual, comportamental ou sistêmica são considerados pacientes com necessidades especiais. E esses pacientes, eles vão exigir adaptações no seu tratamento odontológico. A ONU, por sua vez, traz um conceito um pouco mais ampliado, sobre a pessoa com deficiência. É aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas barreiras, podem ter restrita sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. No Brasil, temos políticas públicas que avançam na medida em que as pessoas com deficiência têm seus direitos cada vez mais garantidos. Um grande divisor de águas para a pessoa com deficiência foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, publicada aí no ano de 2015, revisada em 2019, conforme esse documento evidencia. E podemos observar na tela que esse documento ele estabelece a promoção da igualdade, dignidade, autonomia e inclusão da pessoa com deficiência. Estabelece a interação com a sociedade, garante acesso às estratégias aí de saúde, educação, trabalho, e com isso consolida o modelo psicossocial da deficiência, apresentando aí orientações sobre políticas públicas e práticas profissionais, inclusive na atuação na saúde geral do indivíduo, quanto na saúde odontológica. Além da Lei 13.146, que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa, em 2023 houve uma alteração da Lei 13.146, que inclui as deficiências ocultas dentro aí dos direitos da pessoa com deficiência. A partir dessa lei, a partir de 2023, as pessoas que fazem uso do cordão com girassóis têm os seus direitos garantidos por lei, no que se refere aos diversos acessos da sociedade, acesso aos serviços públicos, aos serviços de saúde, e dentro dessas deficiências ocultas temos aí vários diagnósticos, né? As pessoas que têm câncer, fibromialgia, as diversas comorbidades que não são aí visíveis a olho nu. Os principais desafios que envolvem a assistência odontológica se referem aí à comunicação muitas vezes limitada com a pessoa com deficiência, às alterações comportamentais desse paciente, o uso contínuo de diversas medicações e as limitações motoras. Além disso, o tratamento da pessoa com deficiência envolve uma anamnese ampliada. Faz-se necessário um diálogo amplo com a equipe médica assistencial. É necessário avaliar a cooperatividade do paciente, avaliar o planejamento individualizado. E em muitas situações, estamos diante de um paciente que apresenta limitações físicas, comportamentais, limitações de comunicação, e existem outras situações em que as limitações correspondem a comorbidades sistêmicas. E aí entra a classificação de ASA. Sabemos que a classificação de ASA se propõe aí a nortear e a classificar o risco que envolve os procedimentos cirúrgicos. Em muitas situações é necessário a adaptação do procedimento, principalmente cirúrgico, do nosso paciente, de acordo com a classificação de ASA. Então, temos pacientes que são classificados como ASA 3, ASA 4, que têm as atividades de vida limitadas ou restritas,
devido a comorbidades cardiovasculares, pulmonares, dentre outras, e com isso é necessário, portanto, classificar esse indivíduo como um indivíduo portador de necessidades especiais. Portanto, a classificação de ASA, ela vai aí de 1 a 6, sendo o paciente ASA 1 aquele saudável, o ASA 2 que tem comorbidade leve, que não tem nenhuma limitação de vida, o ASA 3 é um paciente que tem uma limitação de saúde grave, e o ASA 4 tem essa limitação de saúde grave com aí ameaça à vida. Então, muitas vezes o paciente que é classificado como ASA 4 é um paciente que vai demandar, inclusive, o atendimento hospitalar, com uma retaguarda hospitalar. O paciente ASA 5 e ASA 6 não é o paciente que vai aparecer para a gente no consultório, porque é o paciente que está moribundo, né? É o paciente que não vai ter perspectiva de sobreviver a uma cirurgia, é o paciente que está aguardando transplante de órgãos. Então, esse planejamento do tratamento do paciente com necessidades especiais envolve indicação de atendimento em bloco cirúrgico. Isso vai depender, como eu acabei de mencionar, do risco cirúrgico envolvido no procedimento, ou vai depender do quadro neurológico. Existem pacientes com transtorno do espectro autista com nível de suporte 3 que precisam aí de anestesia geral ou sedação por causa de questões comportamentais. Então, precisamos elaborar um plano de tratamento específico para o paciente, solicitação do risco cirúrgico e avaliar a prevalência das doenças bucais dos nossos pacientes, tendo em vista que cada perfil de paciente com necessidade especial, de pessoa com deficiência, existe aí uma gama de complicações bucais que podem se manifestar. Pensar que essas pessoas têm limitações de acesso aos serviços de saúde, quer seja por dificuldades de locomoção, dificuldade de comportamento ou até mesmo de acesso. Isso impacta decisivamente na vida do indivíduo. Esse quadro lista aí as principais complicações observadas nos pacientes com deficiência, né? Cárie dentária, doença periodontal, a xerostomia, a hiperplasia gengival, as maloclusões, o traumatismo dentário, bruxismo, a candidíase oral, a queilite angular e a disfagia e a cialorreia. Então, a cárie dentária é bastante comum na pessoa com deficiência neuromotora, devido à dificuldade de higienização, uma dieta rica em carboidrato. A doença periodontal também vem dessas causas. Está relacionada aí a pessoa com deficiência intelectual, neurológica, higiene dificultada, uso de medicamentos. A xerostomia é presente em pessoas com deficiência que fazem uso de medicamentos, principalmente antidepressivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos. Hiperplasia gengival, comum na pessoa com deficiência com quadro neurológico, associada ao uso de fenitoína, ciclosporina, bloqueador de canal de cálcio. As más oclusões vêm aí das pessoas com deficiência que têm doenças neuromotoras, síndromes genéticas. Tem associação, portanto, com alteração de crescimento crâniofacial, hábitos parafuncionais. Traumatismo dentário em pessoas com doenças neuromotoras e epiléticas, devido à ocorrência de convulsão, dificuldade de coordenação motora. Bruxismo é um achado comum no transtorno do espectro autista e em pessoas com deficiência intelectual. Candidíase oral está relacionada a PCD com alteração sistêmica e muitas vezes pessoas institucionalizadas, se desenvolvem por quadros secundários à xerostomia, imunossupressão e higiene inadequada. A queilite angular pode se relacionar com déficit nutricional, uma salivação alterada e infecções fúngicas que favorecem esse quadro. E a disfagia, a cialorreia, é muito habitual em pacientes com paralisia cerebral, em doenças neurológicas, por alterações neuromusculares. Essas imagens mostram paciente com macroglossia, evidenciando um trauma na região de borda lateral de língua terço posterior.
E a imagem inferior, um paciente, uma pessoa com deficiência, né, um paciente com necessidades especiais, do tipo paralisia cerebral, evidenciando hiperplasia gengival medicamentosa. Em relação ao atendimento de consultório, é importante que se faça aí o manejo comportamental, dizer, mostrar, fazer, o reforço positivo, a dessensibilização e a comunicação não verbal. Mas existem situações que é necessário um manejo farmacológico, sedação consciente, sedação inalatória ou até mesmo anestesia geral. O ambiente precisa ser acolhedor, consultas mais curtas e fracionadas e envolver o cuidador, o familiar, a pessoa que tem mais proximidade com esse paciente. Envolver também a integração com o médico, com o psicólogo, fisioterapeuta, com os cuidadores, todas as pessoas envolvidas aí na assistência a esse paciente. O atendimento ao paciente com necessidades especiais envolve um consentimento informado, respeito à autonomia do indivíduo e garantia de acesso.